É um setor que gera grande parcela da riqueza do país e dos empregos. Eu vou conversar agora com In Lee. Ele é sócio fundador da Cartus e especialista no mercado de crédito, destinado a micro e pequenas empresas. In Lee, como é que está esse setor em meio a toda essa crise aqui no Brasil? É um setor que gera grande parcela da riqueza do país e dos empregos. O setor hoje está passando por uma grande reestruturação, como todo o país está passando, e, no caso, eles demandam muito crédito, tanto para alongar as dívidas, como para novos créditos, capital de giro e investimentos. Como é que é o procedimento, a diferença, no caso de um cliente como esse procurar um grande banco varejista e uma empresa especializada na oferta desse tipo de crédito? Nós procuramos entender a demanda do cliente, o que o cliente precisa, qual a situação da gestão dele, se ele separa a pessoa física, a pessoa jurídica, como ele gera a empresa e o profissionalismo dele e, eventualmente, outras garantias e a real necessidade do crédito no fluxo de caixa dele, no negócio dele. Quando ele bate a porta do grande banco? O grande banco ele tem linhas pré-aprovadas, tem garantias pré-aprovadas e é um segmento que, no fundo, custa caro para os grandes bancos atenderem, porque a estrutura de agência, a estrutura do gerente para fazer uma operação de 5 a 10, 20, 30 mil, acaba ficando caro para o grande banco, então ele massifica a aprovação de crédito. Aqui na nossa especialização, tentamos entender o empresário, o que ele precisa e a linha mais adequada para o negócio dele. Agora, voltando um pouco à primeira pergunta, você falou de estruturação. Como é que está sendo esse processo? Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa, por exemplo, que toma o cheque especial para comprar uma máquina. Só que uma máquina, ele não se paga em uma semana, não se paga em 2 meses, se paga em 3, 4 anos. Então, a linha de crédito que ele pega já é errado. Ele tem que pegar uma linha adequada ao retorno que a máquina vai dar para ele, e para isso nós estudamos caso a caso, o que não acontece com os grandes bancos. Geralmente, que setor procura o serviço do microcrédito? Nós temos aqui como clientes várias indústrias. O industrial brasileiro, que é o microempresário, ele é um batalhador. Ele precisa de giro para comprar insumos, giro para comprar embalagem e vender a prazo. Então, eu ajudo ele a comprar o insumo, ajudo ele a vender e ajudo a dar liquidez descontando a duplicata. O comércio, ele vai mais em desconto de meios eletrônicos de pagamento, raramente é duplicata. Então, microcrédito basicamente é para indústrias pequenas e médias. E alíquotas, juros, como é o procedimento das empresas especializadas em comparação com os grandes bancos? Nós não temos linhas subsidiadas pelo governo, quer dizer, o valor é de mercado, é um pouco abaixo até que os grandes bancos. Tá? Só que eu nunca vou competir com uma linha de BNDES. O que a gente oferece em troca? Agilidade, customização e a linha adequada para o empresário. Você tocou no assunto BNDES. Você acredita que empresas como a sua, a Cartus, entra no mercado por uma carência de atendimento pelo BNDES? O BNDES hoje, para esse segmento, ele atua através de bancos agentes, que eles chamam. Então, o BNDES não toma o risco de crédito desse segmento. Ele pede para grandes bancos assumirem o risco pegando o repasse das linhas do BNDES. Só que uma linha de BNDES ela é longa, demora para aprovar com todas as razões e diligências necessárias para esse tipo de linha. Tá? Às vezes a necessidade do empresário é mais rápida, ele precisa de um capital rápido e precisa que alguém que entenda ele mais rápido. Tá? A gente sempre procura visitar o empresário, entender o que ele precisa para adequar a linha de crédito a ele. Mas não é mais barato que o BNDES. O BNDES é a linha mais barata do país. Agora, discute-se muito a justiça na oferta de crédito pelo BNDES. Quem tem direito a quê? Até pelas denúncias que a gente vem vendo aí pela mídia, né? Por exemplo, as sociedades de crédito ao microempreendedor, que é especialista nesse segmento, elas não têm acesso a repasses de BNDES. Eles têm acesso a outro tipo de linha do BNDES, que é um fundo para microcrédito. Mas ele não é adequado. A gente deveria, no mínimo, ter acesso a uma linha para repassar cartão BNDES, alguns repasses de investimento, compra de máquinas nacionais. E a sociedade de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte pode ajudar a distribuir e assumir o risco desse setor como agentes repassadores. É um segmento novo no mercado? O micro e pequeno empreendedor ele está crescendo com a crise e, além de crescer com a crise, o Brasil está pegando uma cultura de empreendedor que incentiva todas as startups e jovens a montarem empresas.
E para esse tipo de segmento, teria que ter segmento especializado para atender eles, como a Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Ele é novo, a cultura do empreendedor é nova e por isso precisa flexibilizar mais para que nós possamos dar crédito para esse segmento que é tão importante para o país. Você já detalhou algumas condições para receber o crédito, esse crédito específico, né? Vamos supor, vem um cliente aqui. Quais os principais fatores decisivos para ele sair daqui com dinheiro? Primeiro, a gente procura entender se ele mistura a pessoa física com a jurídica. Então, eu vou dar um exemplo. Ele monta uma empresa, ele fatura, aí ele pega esse dinheiro e compra um carro. Esse já está errado. Nós não vamos dar crédito, tá? Então, a gente até brinca aqui que não adianta dependendo do caso, eu não quero dar dinheiro para ele comprar uma BMW. Não tem nada a ver com a marca, eu adoro a marca, tá? Então, a gente faz muita questão de ver para que ele vai usar o dinheiro. Dependendo do que ele fala, a gente até paga direto. Vou dar um exemplo. Vou comprar uma máquina que vai dobrar minha produção. Ok, me dá a nota, me dá o boleto, que eu pago direto à fábrica. Esse é o primeiro ponto. Se ele confunde a pessoa física, a pessoa jurídica. Segundo, capacidade de gestão. Você percebe quando a pessoa administra bem a empresa, tem a empresa na mão, é um cara que controla tudo, ou se é um cara bagunçado. Isso faz muita diferença. E como o dinheiro é produtivo, ele tem que gerar lucros ou fluxo de caixa. A gente procura pegar esse fluxo de caixa para repagar o nosso próprio empréstimo. Então, há uma avaliação minuciosa do perfil da pessoa, da empresa, até mais do que se fosse uma instituição maior. Sim, é porque para esse tipo de segmento acaba sendo pequeno para os grandes bancos. Para nós, é nosso core business. Então, eu tenho que conhecer meu cliente. Todos os clientes que a gente aprovou neste método, a maioria está operando há mais de 3 anos, que é o tempo de vida da empresa. E a concorrência no setor? Há muitas empresas de oferta desse tipo de crédito? Nós temos em torno de 40 sociedades de crédito ao microempreendedor. Nossos concorrentes para crédito a esse tipo de segmento são mais factorings e agora que emergiram são FDICs, que descontam os recebíveis dele. Banco em si são linhas padronizadas, nós não temos muito problema com banco, mas o que eles chamam de fundos e empresas de fomento comercial que dão crédito para eles. Você que é um dos pioneiros, o que foi conquistado até agora e no que precisa avançar? Nós temos hoje uma carteira de quase 100 clientes, o setor também está crescendo bastante. Avançamos com meios de pagamento, que são a máquina de captura, porque não costuma chegar muito para esse tipo de empresário meios eletrônicos de captura. O que a gente precisaria? Uma melhora da regulação para captar recursos e ter mais recursos disponíveis para emprestar para esse segmento e, eventualmente, uma flexibilização do tipo de linha que a gente pode dar. Por exemplo, hoje eu não posso emprestar, por exemplo, para uma pessoa de comunidade reformar a casa dele. Só posso emprestar produtivo. Mas no exterior, na Índia, onde nasceu, por exemplo, Bangladesh, onde nasceu, ele é considerado um microfinanças. Hoje eu só posso dar microcrédito produtivo. Eu deveria poder avançar para microfinanças, para pessoas que não têm acesso a crédito. Então, regulação ainda precisa avançar, modernizar-se. Sim, eu preciso, vamos dizer, desconcentrar o setor de crédito. Tá? Quando 5 bancos ocupam mais de 80% dos depósitos, é porque realmente está concentrado. Mas aí existe uma vantagem da solidez na concentração, mas a desvantagem é que o crédito não chega a todo lugar. E a sua experiência com a Cartus? Cartus foi uma empresa que tem 8 anos de existência. Eu entrei 4 anos atrás para fundar a instituição financeira e a empresa que faz o meio de pagamentos, que é a máquina de cartão que o comerciante pode assinar. Acho que nós avançamos bastante, nós gostamos muito do segmento, achamos que ele pode ser lucrativo para nós e para o empresário, tá? E continuaremos nesse setor atuando, onde os grandes bancos têm produtos padronizados para eles. A sociedade tem noção desse tipo de serviço ou ainda falta informação, divulgação? Falta divulgação, tá? Por isso que nós optamos por um convênio com o Sebrae de São Paulo, onde a gente participa de quase 100 eventos de crédito por ano, onde sempre vai um representante nosso ao longo do estado de São Paulo, e a gente procura divulgar não só a marca Cartus, mas também o crédito para micro e pequeno empreendedor. Como é que você chegou até esse segmento? Porque, assim, eu trabalhei 15 anos em banco, tá? Só que era só grandes empresas, grandes conglomerados. Quando você vem para a vida real, a oportunidade que você tem de operar com as coisas que você aprendeu em banco, micro e pequeno é um excelente segmento, gera muito emprego, é uma parcela representativa da riqueza do país. E quando a gente fez as primeiras visitas,
A minha tese de pós-graduação foi em microcrédito. E eu acabei estudando a própria Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Engraçado que quase, vamos dizer, 14 anos depois, os sócios que eu tenho aqui me procuraram para montar exatamente essa empresa. No começo foi sofrido, mas como todo empreendedor, no começo tudo é sofrido. Mas agora está andando bem, esperamos que a gente cresça mais. Você falou um pouquinho sobre a origem desse segmento, né? Quais são os países de referência? Essa experiência começou em Bangladesh com Muhammad Yunus, no Grameen Bank. E é uma experiência bem interessante, né? Ele pegava uma aldeia, dava capital de giro para a moça fazer um artesanato e ele pegava o que chama de aval solidário. Ele pegava aval de todo mundo da aldeia. Então, assim, se não pagasse, os outros pagavam. Mas quando na própria aldeia você não paga e os outros cobrem, você já é praticamente expulso do negócio. Outro detalhe, eu emprestava só para a mulher. Porque a mulher controlava melhor a receita. A gente até brinca, né? Dependendo do negócio, é melhor dar para a mulher, porque se der para o homem, vira cachaça. Hoje, onde é também bastante difundido? A gente recebeu aqui organismos internacionais aqui que dizem que, por exemplo, a África do Sul é bem disseminado, a própria África, o microcrédito é bem dado. Tá? O Brasil ainda precisa de melhoras, mas nós estamos avançando bastante nisso. E muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório e por todas essas informações sobre um assunto totalmente diferente aqui para a gente na Educascope TV. Muito obrigada. Obrigado a você por dar a oportunidade de divulgar esse setor diferente. Obrigado. Luciene Miranda para a Educascope TV.